4 coisas que você precisa fazer para prolongar a vida útil da sua máquina. É isso mesmo. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes, é claro, preciso me apresentar. Eu sou o Fábio, esse é o canal MD Máquina de Costura. Já se inscreve aqui para receber tutorial, dicas de manutenção e de cursos online voltados para a manutenção de máquina de costura, esse fascinante mundo da mecânica. Dado o recado, vamos lá para a primeira coisa que você precisa fazer para prolongar a vida útil da sua máquina. Não menos importante do que as outras, faça a limpeza da sua máquina com frequência. Eu não estou dizendo para você parar a produção, para passar um tempão limpando a máquina. Faz uma limpeza programada, mas não deixa mais de uma semana sem limpar a máquina. Especialmente máquinas de costura que têm sistema de corte de tecido, como a overlock, a galandeira BT, a refiladeira, dentre outras, porque elas vão acumular muito mais poeira em locais que, quando o acúmulo de poeira é muito grande, ele tende a gerar uma substância ali mais sólida e dura e pode quebrar, inclusive, a chapa de agulha. Então fica ligado, atento. Usa ali uma trincha, uma pinça, ou um aspiradorzinho pequeno, ou um próprio jato de ar do compressor, mas faça uma limpeza. Pode ser pelo menos 2 vezes por semana, faz na sexta, na segunda, na sexta ou na quarta, escolhe o melhor dia, 5 minutinhos ali antes de encerrar o expediente para fazer essa limpeza. Ou então seleciona por grupo, cada grupo faz uma limpeza hoje, o outro faz amanhã, 5 minutinhos ali, tira o excesso de poeira. Se for preciso, tira a chapa de agulha, são 2 parafusinhos, tira as sujeiras que acumulam ali entre os dentes da máquina. Essa é a sujeira que com o passar do tempo vai se avolumando, e aí não tem mais espaço entre ela e a chapa, entre as carreirinhas do dente e a chapa, ela tende a empurrar a chapa e pode quebrar ou o dente, o parafuso do dente, ou a própria chapa, ou tudo isso junto. Então, faz uma limpeza com frequência na sua máquina. Tá bom? Combinado? Número 2, troca de óleo no período correto. Gente, eu já peguei cada coisa na minha vida. Na realidade, a maioria das máquinas, você que é mecânico, está me assistindo, e você que é costureira sabe. E muita gente despreza muito essa questão. Tem gente que passa mais de ano com um óleo na máquina, e a máquina rodando quase que diariamente. Eu acho isso até um milagre, né? Tem pessoas que parecem que elas são abençoadas por Deus de uma tal forma que esses milagres acontecem. Um óleo de um ano, mais de um ano de uso, 1 ano e meio. Às vezes a pessoa diz, eu nunca troquei esse óleo. Você tem essa máquina há quanto tempo? Uns 2 anos. Eu disse, meu Deus. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Você tem um negócio bom com Deus aí, viu? Então, troca o óleo frequentemente, tá? Qual que é a frequência correta? Você está dizendo? Você está dizendo para eu trocar, mas não me diz. Vou dizer. Comprou a máquina agora? 3 meses a primeira troca. Troca filtro também. A partir disso, 6 meses é o recomendado. Mas se você perceber que a frequência de uso da máquina é diária ali, tem hora extra e tudo, pode reduzir um pouquinho. Bota um óleo de boa qualidade e aproveita para substituir também o filtro de óleo, para tudo ficar ali trabalhando bem. Porque se você não trocar o filtro de óleo e ele tiver sujeira, acúmulo do resíduo do óleo velho, ele vai contaminar o óleo novo. Por isso que é importante tirar o filtro de óleo, limpar e colocar o filtro novo no local. Depois coloca o óleo e entrega a máquina para trabalhar. Então presta atenção na lubrificação da tua máquina. No finalzinho desse vídeo eu tenho uma dica extra sobre isso, que máquinas refiladeira, por exemplo, tem um localzinho que você não pode confiar na lubrificação automática. Mas calma aí, fica até o final que vem uma dica extra aí. Terceira coisa que você precisa fazer para prolongar a vida útil da sua máquina. Substitua peças que têm um desgaste mais rápido. Peças que têm uma frequência de uso maior, portanto, elas tendem a se desgastar muito mais rapidamente. Principalmente em máquinas com sistema de corte de tecido, com refilador, e até com máquina que tem refilador de fio, ou seja, sistema de corte de linha. A faca móvel no sistema de corte de linha tende a se desgastar mais rápido do que a faca fixa, especialmente se a faca fixa tem aquela partezinha escura de vidia. A mesma coisa acontece com a overlock. A faca inferior, que é aquela que fica na parte de baixo, obviamente, ela se desgasta mais rápido. Você troca umas 5, 6 lâminas inferior para trocar uma superior. Posso estar exagerando o número, mas é por aí.
depende muito da frequência também do uso e da qualidade das facas. Por quê? Geralmente a faca inferior é feita de um material menos resistente do que a superior. Tanto é que você vai ver que tem aquela partezinha ali que entra em contato com a faca inferior, da superior, que é escura, que aquilo ali é vídia. É um material muito mais resistente e que leva mais tempo, portanto, para se desgastar. Outras coisas, observe o parafuso de agulha. Quando sua chave de agulha não estiver mais folgando ele com facilidade, troca o parafuso de agulha e, inclusive, dá uma arrumadinha na ponta da tua chave. Senão um vai ficar estragando o outro. Se o parafuso estiver liso e a chave estiver boa, e ali um vai estragar o outro. Ajeita a pontinha, troca o parafuso de agulha. Chapa de agulha é menos do que a faca inferior. Precisa ser observado, porque ela vai empenando, vai se desgastando e tal. Observa, pode causar irregularidade na costura também. Então fica atento a essas coisinhas. A agulha, obviamente, você sabe que precisa trocar a agulha. A agulha ela sofre uma agressão muito grande, ela entra no tecido a uma velocidade muito alta, muitas vezes por minuto. Então o desgaste dela vai ser também mais rápido. Está falhando o ponto? Troca a agulha, que esse simples ato já pode resolver um problema de falha de ponto. Quarta e última coisa que vai prolongar a vida útil da sua máquina e te fazer perder dinheiro na produção: manutenção preventiva. É diferente de manutenção corretiva e preditiva. E eu vou ser bem realista com vocês. No meio da confecção, eu não falo das grandes indústrias de confecção, mas a maioria delas, que a maioria das indústrias de confecção são pequenas, tá? Não são de grande porte. Quem domina de mercado, de fato, são as indústrias de médio e pequeno porte, da área da confecção, são as oficinas de costura, muitas vezes aquilo que a gente chamava de facção, hoje são as pequenas oficinas, pequenos núcleos de costura espalhados por aí. Às vezes fábricas grandes fazem isso, distribuem a sua produção por regiões, por núcleos, por oficinas de costura. Então, creio que seja mais difícil fazer uma manutenção preditiva, como o próprio nome já diz, tem a intenção de prever que alguma coisa aconteça. Mas ela pode fazer uma manutenção preventiva, que tem o objetivo de prevenir e não de prever, ou seja, de antecipar alguma coisa, mas de prevenir que alguma coisa aconteça, baseado em alguns aspectos do próprio material da máquina ali, dos componentes da máquina. Então, essa manutenção, ela é uma manutenção que tem que ser feita pelo técnico devidamente capacitado. Então, já adianto para você, vai aqui um conselho: só vá até onde o seu conhecimento lhe permite ir. Se você trabalha com costura, mas tem que trocar determinada peça da máquina, ou tem que fazer esse tipo de manutenção, chama alguém de confiança e que seja capacitado para isso. Para que, em vez de você fazer uma manutenção preventiva, você faz uma manutenção destrutiva, e aí vai ter que chamar alguém para fazer a manutenção corretiva, que é a mais frequente. Qual que é a manutenção corretiva? É aquela que você chama o mecânico, o técnico, ou você sendo o técnico da sua própria confecção, da sua oficina de costura, para consertar a máquina que quebrou. Ela quebrou, precisa alguém bote ela de volta na produção, então chama o mecânico, chama o técnico. Tá bom? Então é isso. Olha, eu disse que tinha uma dicasinha na questão da lubrificação. A maioria das máquinas de costura são de lubrificação automática. A refiladeira, a galões BT, a overlock. Isso significa o quê? Que existe um mecanismo ali capaz de pegar o óleo que está ali no reservatório, que a gente chama de cárter, e jogar ela para a máquina toda e esse óleo voltar, fazendo ali um ciclo, no caso a circulação da lubrificação. Só que numa refiladeira como essa que aparece aí na foto, por exemplo, que é, por acaso, uma das máquinas que vai estar no nosso novo curso completo, pelo menos o sistema de corte de tecido dela é desmontado, analisado, consertado, montado e testado, passo a passo, e você pode ver isso. Então, um linkzinho aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar 2 links no comentário fixado. O primeiro é sobre o novo curso completo. As vendas estão suspensas, mas você pode entrar na lista de espera no primeiro link. Então, o sistema de corte, por exemplo, do tecido da refiladeira, na base do eixo da faca superior, existe 2 furos, um à direita, outro aqui à esquerda. A lubrificação automática não é capaz, não dá conta de fazer com que esse óleo chegue nesses furos.
é uma parte mais externa da máquina. Cabe a você, ou que é costureira, ou que é mecânico, aconselhar a sua colega de trabalho, a costureira, ou a sua cliente, a colocar óleo ali praticamente diariamente. 1, 2 gotinhas de óleo naqueles 2 furos já é o suficiente para manter a lubrificação ali eficaz, tá? Porque o movimento daquele eixo, ele é mínimo, a faca sobe e desce, então esse é o movimento dele. Mas com o passar do tempo, aquilo seca, acumula poeira, principalmente se não tiver uma limpeza frequente, e torna o mecanismo mais duro, mais suscetível a quebrar, a dar problema. Se você tiver a disciplina, antes de começar a costurar, pegar um vidrinho, como esse aqui, ou esse aqui que era de soro fisiológico, coloquei um tubinho daqueles daqueles antiferrugem, com uma pontinha aqui, cola aqui é cola quente na pontinha, coloca óleo, a gotinha vai exatamente no ponto que você precisa. Fazendo isso, você vai ter menos desgaste, aquele eixo vai desgastar menos a bucha, porque vai ter um elemento ali entre eles, que é a viscosidade do óleo, e a vida útil daquela bucha, daquele mecanismo, daquele eixo, vai ser muito maior. Galoneira BT tem isso, refiladeiras tem isso, a máquina 21 tem isso também, lubrificação manual, onde você é o responsável por colocar gotículas de óleo ali para a coisa funcionar direitinho. Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo seja útil. Se você gostou desse formato, desse vídeo, comenta aqui embaixo o que achou. Gostaria de saber a sua opinião. Não esquece de deixar o joinha. Vai aqui, depois que você dá o like, arrasta para o lado ali e hypa. Bota lá uns 500 pontos de hype aí nesse vídeo para ajudar nós aqui do Mecânica Descomplicada. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu!